A coisa é muito controlada. Então o cara ele nasceu numa cidade, daí a guia falou: que aqui as pessoas são muito caseiras, elas não gostam muito de viajar. Porque não tem opção. Só que meia hora depois ela tava falando pra mim do noivo dela que foi viajar pra esquiar nas montanhas. Mas por quê? Então, Porque ele é da casta. Porque ele é da casta. Entendeu? Então assim, não é que as pessoas não gostam de viajar, é que elas não podem. Né? E eu falei, tá, e se eu quiser morar em Pyongyang? Não. Eu posso? Falei, eu nasci numa outra cidade, quero morar em Pyongyang. Ela falou, não, o problema vai ser a casa, porque como a casa é dada pelo Estado, você não vai ter onde morar. Então, para você morar em Pyongyang, você vai ter que, digamos, você pode até solicitar, mas vai ser muito difícil, porque eles costumam manter as pessoas, cada um nas suas cidades mesmo. Ou seja, não vai. Não tem opção. Não tem opção. As casas lá, por exemplo, em Pyongyang, são padronizadas ou não? Você percebeu Você tem casas melhores que as outras? praticamente é tudo muito padronizado mesmo. É tudo meio Coab, assim. A grande maioria é tudo meio Coab. Tanto em Pyongyang como em Kaesong, que é uma outra cidade que eu fui, a grande maioria é meio Coab. Mas você tem alguns bairros de elite. Né? Então você tem alguns bairros, por exemplo, que lá eles falam que é o bairro dos professores e dos artistas, que é onde tem os melhores apartamentos, umas coisas mais bonitas, mais suntuosas e tal. E assim, por que eles fazem isso? Né? Porque os professores são os principais motores, digamos assim, da doutrinação. Claro, porque começa da base. Então eles privilegiam muito o professor. Eles colocam eles no... E assim, lógico que a gente tem que reconhecer o professor pelo trabalho que ele faz no sentido da educação, mas lá não é bem isso. Lá o professor é aquele que ele vai... Nas escolas, por exemplo, a história que é contada, a história do mundo, como é narrada a história deles e tal, é uma história completamente enviesada com objetivo político. Então, eles cantam hinos nas escolas em louvor aos grandes líderes, né? Então, assim, é uma doutrinação muito forte. E quem que faz isso? Quem que vai pegar desde criancinha até a idade adulta que vai ficar fazendo a cabeça? É professor. Então, eles valorizam o professor. Né? Tem que ter privilégio, né? Então, alguns lugares são mais socialistas que os outros. E você também são mais tem... socialistas que... E você também tem o que chama dos donju, que os donju, a tradução seria alguma coisa como mestres do dinheiro, que são os capitalistas norte-coreanos. São aqueles caras que são associados ao governo, eles não necessariamente fazem parte do governo, então normalmente é um primo, é um tio, é um conhecido, ou alguém que às vezes não tem nenhum parente no governo, mas ele se deu muito bem economicamente, principalmente após aquele período da marcha árdua, né? Então, quando teve aquele período da marcha árdua, que eles passaram muita fome e tal, o governo deu uma flexibilizada muito leve, tampando os olhos para contrabando de comida, dessas coisas vindo da China, porque não tinha que comer. Enriqueceu assim. E teve gente que enriqueceu assim, trazendo comida, daí foi trazendo outros bens, e com isso eles enriqueceram, que são esses donju. E hoje eles têm um papel muito importante para a Coreia do Norte, porque eles conseguem trazer investimento. Eles têm negócios fora. Então eles conseguem trazer euro, trazer dólar, tal. Então eles financiam muitas coisas para o governo. Eles exportam mão de obra. Então, quando tem uma fábrica fora, eles levam mão de obra norte-coreana para trabalhar nessa fábrica deles. Né? Então, tem toda essa burocracia. São os negociadores. Assim, e eles são milionários. Eles são milionários. Então, eles têm boas casas, eles têm carros de luxo. Eles são pessoas assim que estão num nível social muito alto ali dentro da Coreia do Norte. Eles também moram em Pyongyang. E tem mansões mesmo, casas grandes e tudo mais, né? Como é que socialismo é esse? Que as pessoas não têm as mesmas coisas? Então não é tudo igual? Deveria tudo não, ser tá meio estranho isso. Agora eu fiquei confuso agora. Agora, uma pergunta interessante que eu vi no blog dele, cara, foi a respeito de comer cachorro. Eu perguntei pra guia.